Graça e paz, meus irmãos. Glória a Jesus. Mais um domingo na presença do Senhor. Domingo de ceia, domingo especial. E eu quero aqui ratificar, fortalecer o fato de orarmos também pelo nosso irmão Hermínio, né? Que é sua filha de 9 anos de idade veio a óbito, tinha crise de desmaio e eles viajaram para Campos do Jordão e ela teve 4 desmaios, no 5º perdeu a pulsação e veio a óbito. Vai ser enterrada amanhã por volta das 11 ao meio-dia na cidade de Indaiatuba. Então esteja orando por eles, pela Estela. Foi fácil. Ontem eu fui lá na casa da família, né, da Terezinha, alguns da família estavam lá reunidos e não é fácil esse momento, né? Uma criança toda especial, 9 anos de idade. A nossa irmã Silena também, mãe da Gabi, que está tirando foto minha aqui agora, pediu oração também pela cidade dela, porque as chuvas estão se intensificando de novo e está aumentando o nível de água das cidades onde está invadindo lá as águas, né? Está um pouco desesperado, pediu oração para que o Senhor possa dar graça também. Então, olha quanta coisa está acontecendo no nosso país. Me perdoe quem pensa diferente, mas o Senhor está ministrando muito juízo sobre a nossa nação. Deus está chamando a nossa atenção para nós nos humilharmos, para nós nos arrependermos dos nossos pecados, para arrependermos da nossa idolatria. Talvez, com certeza, o Senhor está tratando a igreja, mas mais do que a igreja, o Senhor está tratando o ímpio, o mundo, aqueles que não servem ao Senhor, aqueles que não têm o coração afinado com Deus. Então, alguém pergunta: pastor, como pode um Deus de amor permitir isso? Pois é, o Deus de amor também é um Deus de justiça. Ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Não pense que o amor de Deus é uma liberação para uma vida de libertinagem, de pecado, de iniquidades, de transgressões. Todos têm a sua cobrança. O livro de Gálatas vai dizer que de Deus não se zomba. O que o homem semear, também ceifará. Que o Senhor nos ajude a termos boas plantações, para que possamos ter boas colheitas do nosso comportamento e na nossa atitude, no nome de Jesus. Abra tua Bíblia, por favor. Livro de Efésios, capítulo 3, verso 14. Efésios 3, 14. Quero também aqui reforçar para que os irmãos participem do projeto 340 horas de consagração. Estamos agora a 2 horas e 20 minutos em consagração. 5 horas da tarde, nós iniciamos aqui o projeto 340 horas. Essa porta vai ficar aberta até no outro domingo, 15 dias. E de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, terão irmãos aqui orando, cada um assumindo o seu horário específico no relógio de oração. Estou sentindo falta de muitas pessoas participarem desse relógio. E a minha pergunta é: o que está acontecendo com você? Você está muito ocupado com as coisas do mundo? Ou você não tem mais força de orar? Ou não há mais desejo de buscar? Então quero cutucar você a fazer parte desse projeto de 340 horas. Assuma o seu horário e tire 1 hora por dia pelo menos, e venha nessa instituição, dobrar o seu joelho em um dos cantos desse lugar e venha chorar ao Senhor, ler a Bíblia, tirar um tempo de meditação, de leitura, para que você possa elevar o teu nível de espiritualidade e para que a igreja, de uma forma coletiva também, venha colher mais da revelação de Cristo no nosso coração. Então, já começou, tem alguns horários a serem preenchidos. Pastor, tem o horário que eu posso, já tem gente. Então, coloca o seu nome no horário que já tem gente. É um a mais que soma naquele momento, não tem problema algum, ok? Essa madrugada nós temos aí umas 3 horas em aberto. O Edivar vai cobrir uma, eu vou cobrir outra, das 2 às 4 da manhã. E tem alguns horários durante o dia também. Então, se dedique. Vai cansar? Vai cansar. Pastor, vai ter batalhas espirituais? Vai ter batalhas espirituais. Ah, pastor, mas e aí? E aí que você vai ver a manifestação de Deus na tua vida, retribuindo você pelas suas obras, no nome de Jesus. Efésios 3,14, quem achou, diga amém. Diz assim o texto na minha tradução: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé.
estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém. Se quiser segurar a tua Bíblia aberta, acho que é importante para a tua didática. Se não, faça como queira. Eu quero replicar essa mensagem de novo. E eu queria colocar um tema. Você pode criar outro também, se for mais claro ao seu coração. O tema que eu quero criar é o caminho para a plenitude. O caminho para a plenitude. Se você estudar um pouquinho esse texto, essa parte da Bíblia, essa perícope, você vai decifrar que o verso 14, ele se harmoniza com o final, com a parte B do verso 19. Então, o verso 14, ele fecha no versículo 19, parte B. Então, se eu fosse ler sem explicar o que Paulo está dizendo, ficaria assim, verso 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, parte B do versículo 19, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É como, simplificando mais ainda, Paulo está dizendo: eu me coloco de joelhos diante do Pai, para que vocês sejam tomados pela plenitude de Deus. É isso que ele está dizendo. Só que como o versículo 14 é acompanhado do 15, do 16, do 17, do 18 e também do 19, parte A, então existem alguns acontecimentos que ocorrem para que se acheguemos até o nível da plenitude. A ideia é, como ministrei hoje cedo, a respeito do crescimento gradativo de fé, que nós já temos a plenitude de Deus em nós, mas ela é desenvolvida à medida que vamos nos amadurecendo na caminhada da vida cristã. O que eu quero dizer é que todo o poder máximo de Deus já habita dentro de você. Mas, porém, todavia, esse poder máximo que está em você, ele vai sendo liberado dosadamente à medida que você amadurece, à medida que você cresce, à medida que você se desata, à medida que você estica a tua espiritualidade, à medida que você eleva o teu nível de fé. Então existe em nós um poder chamado poder do infinito. E você que é fã do Vingadores, você achou que era só o Thanos que tinha a joia do infinito. Não é só o Thanos não, você tem a joia do infinito. E a joia do infinito é a pessoa do Espírito Santo morando em você, que é o próprio Deus habitando dentro do seu coração por toda a eternidade. Isso é o penhor da nossa herança. Ou seja, Deus garantiu que vem nos buscar, colocando em nós um penhor do céu, que é o Espírito Santo de Deus. Se você perguntar para Deus: Deus, como eu posso acreditar que você vem me buscar? E aí Jesus disse assim: eu vou deixar algo de muito valor com você, para provar que eu venho te buscar. O que? O Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que vai morar em você. Então o fato do Espírito Santo morar em você é também uma das provas de que o Senhor vai cumprir a sua palavra e vir buscar você. Paulo vai usar esse texto escrevendo a uma das igrejas da Ásia Menor, uma das maiores igrejas da Ásia Menor, que foi pastoreada por um tempo por Timóteo. E essa igreja, ela era muito forte financeiramente, em número de pessoas, era uma igreja intensa. Claro que houve uma reclamação lá em Apocalipse capítulo 2 ou 3, de que eles Deus tinha algo contra eles, que era a falta do primeiro amor. Mas era uma igreja que era exemplar na sua conduta de trabalho. E então a carta à igreja de Éfeso é uma carta de uma revelação intensa, profunda, íntima. E Paulo, então, escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele vai dizer que existe uma causa que lhe faz se colocar de joelho. Toda vez que você dobra o teu joelho, tem que ter uma causa, tem que ter um objetivo, tem que ter um porquê. Não é só dobrar por dobrar. A dobrar o joelho indica um ato de humildade, um ato de humilhação. Então Paulo está dizendo: por esta causa me ponho de joelhos
diante do Pai, existe uma causa que me faz me curvar, existe uma causa que me faz descer, existe uma causa que me faz me dobrar diante do Senhor. Ou seja, se o versículo 14 é harmonizado com o 19, e o 19 fala da plenitude, e o tema da minha mensagem é o caminho da plenitude, então eu já libero para você a primeira resposta do texto. Pastor, qual é o caminho da plenitude? O caminho da plenitude se inicia com o processo de humilhação. Você nunca vai chegar na plenitude se você não se humilhar. Você nunca vai chegar na plenitude se você não for humilde. Você nunca vai chegar na plenitude se você não curvar o seu coração, tanto o corpo físico como o seu coração se dobrando diante do Senhor. Paulo diz: por esta causa me coloco de joelhos na direção certa, na direção do Pai. Ou seja, se colocar de joelhos era o início do processo de construção para os irmãos de Éfeso atingir um nível de plenitude. Quando você quer subir na vida, você precisa descer um pouco. Quando você quer crescer, você precisa diminuir. Quando você quer ampliar, você precisa recuar. Ou seja, a impressão que se tem que quanto maior você quer ser, menor você precisa ser. O próprio Jesus disse que João Batista, ele era o menor do meio da igreja, mas o maior dos profetas. O maior porque ele viu Jesus, e o menor porque ele ainda não era igreja, porque a igreja se iniciava em Cristo Jesus, e ele veio preparar o caminho do Senhor. Mas isso é uma conversa para outra hora. O Senhor queria dizer que João Batista, na sua pequenez, ele vai crescer em grandeza e crescer em respeito. Tanto é que o próprio Senhor, que o próprio João Batista vai dizer que importa que ele cresça e eu diminua. E quanto mais João Batista diminuía, mais ele crescia dentro do reino de Deus. Então o processo de atingir a plenitude nada mais é de que iniciar-se num processo de humildade ou de humilhação. Parece fácil, mas uma das coisas mais difíceis que existe é você vencer você mesmo. É fácil quando você pode meditar através disso. Quando você tem uma mágoa de alguém, você vê a batalha que é você liberar perdão. Quando você tem um ranço de alguém, a luta que você tem para liberar uma benevolência para a vida daquela pessoa. É uma batalha intensa. E se você não se humilhar, se você não curvar o teu coração, se você não dobrar diante do Pai Celestial, você não consegue romper, desentupir, desatar, desenrolar, desembramar a tua espiritualidade. Facilmente eu faço uma aplicação hoje, que tem pessoas aqui que não conseguem mais crescer na fé, por causa de pedras que existem no seu coração, que você não consegue tirá-las de dentro de si. Então você não consegue ampliar a tua fronte espiritual, o teu norte de rumo, e a sua vida fica estagnada num teto espiritual que você não consegue romper. Pastor, eu estou vivendo isso, eu estou vendo, parece que eu não consigo romper, parece que eu não consigo ir além, parece que eu não consigo desenvolver um pouco mais a espiritualidade. Será que eu tenho que fazer uma campanha? Será que eu tenho que procurar um coach? Será que eu tenho que procurar seminários? Será que eu tenho que estudar alguma coisa a mais? Meu irmão, a resposta está na humilhação. Você precisa se curvar um pouco mais, você precisa descer um pouco mais, você precisa se humilhar um pouco mais, para que você avance um pouco mais na construção da plenitude de Deus que Ele deseja formar em você. Então o primeiro processo para o caminho da plenitude se chama humilhação. Mateus 5,3 vai dizer: bem-aventurados os humildes, e alguns dizem humildes de espírito. O que é humildade de espírito? É você só ter o Senhor como ponto de confiança na tua vida. É o pobre de espírito também, que só confia em Deus e mais nada. Você tem que ser rico na alma, que Deus te abençoe para você ser rico fisicamente, mas você precisa ser pobre no espírito. Pobreza no espírito nada mais é de que só ter Deus na confiança do seu coração, e Ele é tudo e suficiente para você. Então a humildade é o caminho do desenvolvimento da minha espiritualidade. Tiago 4,6 vai dizer que Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele derruba os soberbos, mas faz favores para os humildes. Quando os humildes recebem o favor de Deus, eles vão crescendo, crescendo, crescendo,
crescendo cada vez mais. O favor de Deus eleva você a níveis celestiais, que as dores da terra vão sendo diminuídas, vão sendo minimizadas. As dores da terra vão sendo estagnadas. Você vai sendo anestesiado com as coisas do mundo que bate contra você. Em 2 Coríntios 12, 9, Paulo vai falar sobre ele mesmo, que ele foi elevado aos céus, e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir, mas para que ele não se orgulhasse pela grandeza das revelações, foi colocado nele um espinho na carne, a qual ele orou 3 vezes, para que Deus tirasse dele esse espinho. E a resposta do versículo 9 do capítulo 12 de 2 Coríntios, o Senhor fala para ele, diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo aprendeu que a graça de Deus faz ele adaptar a vida dolorosa que ele tem que viver. Então a graça de Deus é uma anestesia temporária para suportar aquilo que você vive agora. Há relatos e documentos de irmãos nossos do primeiro século, que quando eram soltos na cova dos leões, ou no Coliseu de Roma, quando os leões iam comê-lo, ou iam devorar os nossos irmãos, eles cantavam hinos e louvores a Deus. Nero, quando incendiou a cidade de Roma, colocando cristãos em cima das tochas, eles pegavam fogo, e a história vai dizer que enquanto o corpo deles estavam pegando fogo, eles cantavam hinos de louvor e de adoração a Deus. João Rus, no ano 1400, século XV, ele com o corpo coberto de chamas, e seu corpo pegando fogo, ele profetizou no meio das chamas: hoje vocês matam o ganso, mas daqui 100 anos Deus vai levantar o cisne. E 100 anos depois nasce o homem chamado Martinho Lutero, o homem da reforma protestante, a qual marcou sua história, e hoje faz 5 séculos que nós comemoramos a reforma protestante. Um homem cheio da graça de Deus, ele tem a capacidade de suportar a dor presente e vai administrando a sua vida até o seu tempo na terra se findar e terminar. Humildade é o início da construção da plenitude de Deus na tua vida. Segunda coisa, versículo 15, Paulo vai dizer, verso 14: por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra. Ou seja, Deus é pai da família do céu, que são os anjos, e da família da terra, que é as nossas famílias, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos. Segunda coisa que vai acontecer com você para que você atinja a plenitude: Deus vai conceder a você fortalecimento. O Senhor vai criar musculatura espiritual na tua vida. O Senhor vai enrijecer o teu interior. Pastor, por que eu preciso ser fortalecido no interior? Para você dominar a depressão e não deixar a depressão dominar você. Para você dominar a crise de ansiedade e não deixar a crise de ansiedade dominar você. Para você dominar esse estresse e não deixar o estresse dominar você. Para você dominar o luto e não deixar o luto dominar você. Para você dominar a angústia e não deixar a angústia dominar você. Para você dominar a tristeza e não deixar a tristeza dominar você. Fortalecimento espiritual no homem interior ajuda você a pôr cabresto nas dores da tua vida. E ainda que você viva essa dor intensamente, o Senhor ajuda você a ter uma adaptação, ainda que não seja a perfeição do que Ele quer, mas para que haja uma continuidade ministerial, uma continuidade espiritual, uma continuidade de avanço de vida cristã. Então Paulo está dizendo que a primeira coisa que acontece comigo para que eu avanço em direção à plenitude: primeiro, humilhação; segundo, Deus concede a mim fortalecimento. Então essa noite receba uma unção de humildade sobre a tua vida hoje à noite, e receba uma unção de fortalecimento espiritual sobre a tua vida hoje à noite, em nome de Jesus. E quando você for fortalecido espiritualmente, você vai perceber que você vai querer ouvir mais louvores, vai querer orar mais, vai sentir vontade de ler a Bíblia, vai sentir vontade de santificar, você vai sentir vontade de buscar as coisas espirituais, você vai ter mais desejo de estudar a Bíblia, vai ter mais vontade de captar as coisas celestiais. À medida que você é fortalecido no interior, aqueles 2 leões que lutam um contra o outro, que é revelado em Gálatas 16, o leão maior começa a ser vencido, que é o leão do Espírito. Gálatas 5,16, para você que não conhece esse texto, vai dizer que, bem texto,
que há uma luta dentro de nós. Andai em espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, para que não seja feito o que é do vosso querer. Então há uma guerra dentro de você, do espírito com a carne, da carne contra o espírito com a carne com o espírito. Pastor, quem vai vencer? Quem for mais alimentado. A partir do momento que Paulo dobra o joelho em humildade e ora pelos irmãos de Éfeso, há um fortalecimento no coração desses irmãos, a tal ponto que o espírito começa a subjugar a carne e diminui tempo de pecado, diminui transgressão, diminui iniquidade, diminui angústia da alma, diminui doenças psicossomáticas, diminui malignidade do inferno, diminui potencialidade do inferno, e os irmãos começam a subir a níveis de santificação muito mais altos. Então, primeira coisa, humilhação. Segunda, fortalecimento. Terceira coisa que acontece, versículo 17, lendo: fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem interior. Homem interior é o seu espírito. Vírgula, ponto e vírgula. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados. Quando você é fortalecido, você é arraigado, você é alicerçado, ou seja, você é penetrado um pouco mais dentro do amor de Deus. Quando você é fortalecido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo afunda você dentro do amor dele, ele afunda você no amor de Cristo, e você se sente mais amado, e você exala mais amor. Pastor, eu quero exalar mais amor, e eu quero me sentir mais amado. Então se humilhe e receba força espiritual na tua vida, para que você possa se aprofundar, se alicerçar, firmar a tua vida no amor de Deus. Aleluia. Não é firmar sua vida na angústia, nos traumas, na tristeza, na melancolia, nos abatimentos da vida. Não, ouvindo músicas que te deprimem, músicas que te oprimem. Não, você vai agora se encher tanto do Espírito Santo, através do fortalecimento de Deus na tua vida, que o Senhor vai fundar você dentro do amor dele. Como o texto vai dizer, arraigados e alicerçados em. A palavra em é dentro do amor. Deus quer afundar você no amor. Deus quer colocar você no mar de amor dele. Ele quer enfincar você no amor dele, para que você nunca se esqueça do quanto ele te ama. Entende? Então o caminho da plenitude: primeiro, tem humilhação. Segundo, tem um fortalecimento espiritual. Terceiro, fortalecimento espiritual. Deus afunda você, enraiza você no amor. Quando você é enraizado no amor, ainda que a sua mente minta para você, você não acredita na tua mente, porque você percebe o amor de Deus no profundo e no íntimo do teu coração. Você pode estar abatido com situações, mas você tem certeza que Deus te ama mesmo assim. Você pode estar travado em alguns pecados da vida, mas você sabe que Deus te ama mesmo assim. Você pode estar debaixo de problemas e situações adversas, mas quando você é enfincado no amor, o amor de Deus se torna a suavidade, se torna o conforto e o consolo desse momento difícil que você está vivendo ou que você está passando. Então, eu creio que o Senhor vai liberar hoje à noite uma unção de alicerçamento no amor dele sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Você vai sair daqui se sentindo mais amado, e vai sair daqui também amando mais a Deus, e automaticamente você vai conseguir amar mais o seu irmão. Você pode até olhar para a pessoa que está do teu lado e dizer para ela: viu, eu vou sair daqui amando um pouco mais você. Alguns aí falou com dificuldade, porque a pedra aí é bruta. Alicerçados em amor. Agora, quando eu sou alicerçado em amor, o que acontece comigo? Quando Deus me alicerça no amor, versículo 18 traz uma resposta. Por que eu sou alicerçado em amor? Versículo 18: a fim de poderdes compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. O amor de Deus, ele é cúbico. O amor de Deus tem uma largura, tem um comprimento, tem uma altura
e tem uma profundidade. Pastor, o amor de Deus não é infinito? Sim, o amor de Deus é infinito, mas ele desce o infinito num formato finito, para que você tenha no seu psicológico um desenho geométrico de como é o amor de Deus. E o texto nos dá a ideia, para quem gosta de geometria: largura é um canto curto, comprimento é um canto longo, altura e profundidade. É cúbico. É um cubo de gelo com dimensionamentos diferentes. É o amor dele. Agora, o que é conhecer? A palavra conhecer significa informação intelectual. É ensinamento intelectual. Então o Senhor está dizendo harmonicamente pelo texto, quando Ele afunda a minha vida em amor, quando Ele me alicerça, quando Ele me arraiga em amor, a minha mente consegue didatizar o amor de Deus, consegue explicar o amor de Deus, eu consigo dimensionar, eu consigo geometrizar o amor de Deus. Pastor, mas o amor de Deus não tem explicação. Tem sim, dentro desse texto. É algo cúbico, que ainda que seja estranho de definir, Deus me faz entender para mim como esse amor funciona. E se eu precisar explicar para alguém, no mínimo, será uma explicação coerente e convincente, para que o outro também entenda. Então, primeira coisa, Ele quer que nós venhamos nos humilhar. Terceiro, nos humilhando, e nós somos fortalecidos. Fortalecidos, nós somos alicerçados. E alicerçados, nós ganhamos compreensão. Uma unção de compreensão vai cair sobre a tua vida agora, na autoridade do nome de Jesus. E você vai inteligentemente entender e compreender a cubicagem de Deus, do amor dele sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Receba conhecimento de Deus. Pastor, mas conhecimento não adquire na escola? Depende, o Senhor também ensina. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Em livro de Daniel, capítulo 1, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram aprisionados pelo rei Nabucodonosor, levados para a Babilônia, viveram na alta sociedade, cuidado por eunucos, para aprenderem na administração das 120 províncias que estavam debaixo da autoridade do rei Nabucodonosor. Diz o texto que quando eles iam comer das finas iguarias do rei, Daniel decidiu firmemente não comer das finas iguarias do rei. E Sadraque, Mesaque e Abednego tomaram posse dessa palavra. Então também nós vamos comer. E esses 4 jovens agora não vão se alimentar das finas iguarias do rei, que eram comidas consagradas a demônios ou a outros deuses que não é o Deus verdadeiro. Quando fala de outro Deus que não é o Deus verdadeiro, pode classificar como demônio. É a mesma coisa. Qualquer outro Deus que não seja Pai, Filho e Espírito Santo é manifestação de demônio no meio da religião. Eu vou repetir isso aqui para ficar bem guardado. Toda manifestação da busca de um Deus que não é direcionado a Pai, Filho e o Espírito Santo de Deus é manifestação demoníaca. Guarde isso no seu coração. Saiu fora de Deus Pai, saiu fora de Jesus, saiu fora do Espírito Santo, demônio. Acabou. Essa é a máxima. Não tem negociação. É por isso que a igreja vai ter dificuldade em harmonizar sua conduta de vida com o mundo. É por isso que a gente sempre vai ser pedra de tropeço no meio da política, no meio da sociedade, no meio de outras religiões que não adoram Deus verdadeiro. É por isso que o ecumenismo no mundo não vai funcionar quando a igreja entrar, porque não vamos aceitar dividir a adoração com outros deuses que não seja o nosso Deus verdadeiro. Pastor, eu não gostei. A porta da rua, serventia da casa. Quando mandaram Pedro parar de pregar o evangelho, Pedro respondeu: importa obedecer a homens do que a Deus. Eu prefiro obedecer a Deus, do que a homens. Porque eu sei que no final Ele vai me dar a coroa da vida, a qual Ele prometeu àqueles que o amam.
Se tiver duas pessoas que amam a Deus, uma sou eu. Quem é a segunda aí no nome de Jesus Cristo? Você pode glorificar a Deus, você pode aplaudi-lo hoje à noite. Sirva a Deus! Quando eu sou alicerçado no amor, Ele coloca no meu psicológico a informação cúbica de como o amor dele funciona, de como o amor dele é definido na minha vida e na nossa vida. Nós compreendemos, nós explicamos, nós didatizamos, nós sistematizamos o amor para que seja acessível aos sedentos na alma, dentro do crescimento até chegar à plenitude. Nós receberemos informações do céu de como as coisas de Deus são sobre o amor dele na nossa vida. Para que nós, a fim de poder compreender com todos os santos, ou seja, todo mundo junto, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Versículo 19, e conhecer. Então, versículo 18, compreender. Versículo 19, conhecer. Pastor, qual a diferença de conhecer para compreender? Compreender, informação intelectual. Conhecer, experimentar a informação intelectual. O que eu quero dizer é que você não tem que ter Bíblia só aqui. Você tem que ter Bíblia aqui, Bíblia aqui. Para que a Bíblia exalte, inale aqui. Você sabia que a sua mente é formada por 3 setores? Os terapeutas aqui, os psicólogos de plantão vão concordar comigo. A sua alma é formada por 3 áreas maiores, chamado mente, vontade e emoção. Ou vamos colocar mente, emoção e vontade, que fica melhor explicativo. Mente é onde vem a informação. Emoção é onde a informação cai e queima em você. Vontade é a execução da emoção. É por isso que você conversa com muitos desviados na rua, o cara está no lixo. Você vai falar de Bíblia e falar, eu conheço a Bíblia toda. Você pode até falar para ele, e daí? Você conhece aqui, mas não deixou cair aqui, para que vire isso aqui. Então não adianta pegar os caras caídos e não vou nem discutir com o cara é desviado, mas o cara conhece mais Bíblia do que eu. Não. A Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 1, que aquele que diz que conhece e não pratica é mentiroso. Toda pessoa fala, eu conheço a Bíblia, e o cara pode puxar de Gênesis, Apocalipse, tudo que ele decorou, cantar uma musiquinha, mas se ele estiver vivendo uma vida de derrota, você fala, você é mentiroso, você não conhece nada, você tem informação didática, no máximo uma compreensão intelectual, mas você não tem conhecimento de causa, você não tem o encarnamento da palavra, que transforma o comportamento da vida. Então o verso 18 fala de compreender, informação intelectual. E conhecer é quando a informação intelectual cai na emoção. Caiu na emoção, aquilo empurra você para exercer autoridade, para exercer conduta. Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transforme o século pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a BAP, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós transformamos o mundo porque a nossa mente foi renovada, a nossa alma foi renovada. A alma renovada é quando a palavra entra na região da mente, ela envolve as emoções e mexe com as vontades. Aí eu sou uma Bíblia ambulante andando na sociedade, e o mundo à minha volta externo vai sendo alterado, porque as pessoas gostam do que vê em mim, e eu me torno referência para elas, e elas vão copiando a nossa conduta. Daqui a pouco outros vão copiando a conduta deles, e aí fica um efeito dominó de transformação de vida. Atos 2:42 fala de como viviam os convertidos, e lá no versículo 47 e 48 vai dizer que Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Eu acredito que a igreja do passado, eles nem evangelizavam, eles só viviam Cristo, e vivendo Cristo, aquilo era um imã, que todo mundo queria ser iguais a eles.
que o Senhor faça de nós pessoas dignas de ser copiadas. Pelo menos um pouco, para mostrar o caminho para outras pessoas. No caminho da plenitude, nós vamos ter conhecimento. Conhecimento é experiências. Eu quero profetizar uma unção de experiências espirituais recaindo sobre a tua vida, na autoridade do nome de Jesus. Você terá experiências dormindo, você terá experiências acordado, você terá experiências sociais, você terá experiências espirituais, você terá experiências psicológicas, que você vai mostrar o quanto Deus é na tua vida. Em nome de Jesus, recebe essa palavra em nome do Senhor. A experiência espiritual, ela sela a convicção do Deus que você serve. Por que uma pessoa morre pelo Evangelho? Porque a experiência que ela tem, que ela carrega dentro dela é tão forte, que isso sela a Bíblia dentro dela, sela a marca de Deus dentro dela. Uma pessoa que não conhece a Deus, ela pode até matar pela religião dela. Mas uma pessoa que conhece a Deus, ela faz mais do que isso. Ela morre pelo Deus que ela serve. Porque a experiência que está dentro dela é tão forte, que ela confia que Deus é verdadeiro, por tudo aquilo que ela passou. E pode ocorrer de pessoas aqui nem saber muito sobre Bíblia, mas ter experiências espirituais tão profundas, que isso selou no teu coração a fé no Deus que você crê. Com todo respeito, aqui é a nossa irmã Helena. Essa mulher é a esposa do meu pastor atual, pastor José. Essa mulher, vou chamar ela de pastora, né? Acho que ela não vai gostar, porque ela corre muito. A irmã Helena me pastoreou ali por 7 anos da Restaurada. E ela sabe que o irmão Zé tem uma dificuldade até para achar o livro de Gênesis. Povo simples, pouca escolaridade, mas uma vida de oração afinada, uma busca com Deus. Um homem que ouvia a voz de Deus, um homem que vivia só no culto assim, ó, de olho fechado, doidinho para ver o céu. Uma bagagem pouca bagagem de conhecimento bíblico, porque a sua escolaridade dificulta a absorção no grafo, mas uma intimidade no nível do espírito tão profunda, que fez com que esse homem tivesse experiências de ser curado de tuberculose, liberto da cachaça, e se tornou pastor da minha vida e da família dele. E hoje ele descansa lá na Bahia, tomando água de coco. E a Helena veio dar uma volta aqui ver os netos. Eu acho que você poderia aplaudir Jesus por isso. O Evangelho é acessível a quem tem diploma. O Evangelho é acessível àqueles que têm média escolaridade. Mas o Evangelho é acessível aos indultos que não têm nenhuma capacidade de intelectualidade no sentido do mundo social. O Evangelho alcança o coração das pessoas. Paulo vai dizer que é o poder de Deus para a manifestação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, conhecimento, experiência. Precisamos buscar experiências espirituais. Por isso que eu gosto de orar, de ter um pequeno tempo de oração, ou estimulo a pessoa, ore antes de dormir. E quando você dormir, fica esperto, que Deus pode mostrar algumas coisas para você em sonho. Você fica lá só no vídeo de celular, aí vai dormir, você fica sonhando que você está no WhatsApp, sonhando que você está no Instagram. Deixa o celular, finaliza o dia com oração e vai dormir. E Deus vai falar com você. Acordou de manhã, antes de pegar o seu celular, que já está acordando você, só desliga ali o despertador, tira o tempo de oração, lê um pouquinho de Bíblia e vai viver o dia. E você vai ficar afinado com a voz de Deus durante o dia e durante a noite. Durante o dia, durante a noite. Durante o dia e durante a noite. E você vai perceber experiências espirituais da sua vida, no nome de Jesus. E eu finalizo. Depois do conhecimento, versículo 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus é a pessoa de Jesus Cristo.
Então Deus quer que eu seja igual a Jesus Cristo. É isso? Efésios 4:11, para finalizar, diz: a uns concedeu Deus apóstolos, outros profetas, pastores, mestres e evangelistas, com o fim do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, até que todos cheguemos à plenitude de Cristo, à estatura da varonilidade de Cristo. Interpretação jeffersoniana: que você se torne igualzinho a Jesus Cristo. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e veja se ela tem cara de Jesus Cristo. Alguns podem falar: falta barba aí, né? Ô Gasparoto, tem cara de Jesus Cristo? Tem, Carol? Não, né? Não, Carol? Ajuda aí, Gasparoto. Entende, gente? Então estamos nessa caminhada para chegar à plenitude. Já temos ela em nós. Agora ela precisa ocupar todo o nosso espaço totalmente, para que a nossa vida venha a ser transformada, transformada, transformada e transformada. Então, sintetizando tudo que eu preguei nessa pregação conversativa, qual é o caminho da plenitude? Primeiro, humilhação. Segundo, fortalecimento. Terceiro, alicerçamento. Quarto, compreensão. Quinto, conhecimento, que é a experiência. E sexto, você alcança a plenitude e vive toda ela dentro de você. Quando nós chegarmos em toda a plenitude, ninguém aqui alcançou ainda. Pastor, alguém que já alcançou? Não, ninguém. Todo mundo aqui tem defeito, tem falha, tem erro. Todo mundo aqui tem um pecadinho, ou um pecado médio. Alguns aqui mais orelhinha, tem um pecadão. Então todo mundo carrega alguma coisa. Todo mundo tem um defeito, a falha e um erro. Está todo mundo aqui tentando, mas graças a Deus estamos no caminho certo. Está todo mundo aqui lutando para transformar a própria vida, para encontrar Deus, para crescer no Senhor. E sabe de uma coisa? Você que está ouvindo esta palavra, você está no caminho certo. E quando eu e você atingirmos toda a plenitude, eu nunca mais vou pecar, eu nunca mais vou transgredir, eu nunca mais terei iniquidade, eu nunca mais vou errar, eu nunca mais vou me desviar, e eu serei totalmente dele. Aleluia. Enquanto isso não acontece, estamos no caminho. Enquanto isso não acontece, continuemos firmes. De ceia em ceia, de oração em oração, de culto em culto, de campanha em campanha, de projeto 170 a projeto 340, de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça, de temor em tremor, como a luz da aurora, brilhando cada dia mais, até que se torne meio-dia, até que se torne um sol intenso. Deus está construindo a vida de cada um de nós. Quando Jacó fugiu para Padã Arã, ele parou num lugar chamado Luz, e ele vai pegar uma pedra, vai deitar e dormir, e a Bíblia diz que ele dormiu um sono profundo na cidade de Luz, usando a pedra como travesseiro. Você com o seu travesseiro pena de ganso, está cheio de insônia. Jacó, deitando a cabeça na pedra, dormiu profunda. Como é que dorme com a cabeça na pedra profundamente? Pastor João, já dormiu com a cabeça na pedra? Malemar se põe assim, e ele colocou a cabeça na pedra e você, eu não consigo dormir, eu acho que preciso de um travesseiro com um pena de ganso. Não, eu acho que o meu colchão tem que ser d'água. Não, acho que o meu colchão tem que ser duro. Não, meu colchão tem que ser mole. Tem que ser aquele colchão que eu afundo. Pode ser o colchão que quiser. Se você não declarar como Davi declarou, em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Eu sei que você vai falar, deve ser hormônio, não, deve ser testosterona, não, acho que é alguma coisa assim, não é estresse do dia, não, estou vendo muito celular, não, é porque eu vivo no computador, não, é energia eletrostática. Pode pôr a desculpa que quiser, mas Jacó, debaixo do estresse, debaixo de um momento difícil, ele deita na cidade de Luz e dorme profundamente, o sono profundo, com a cabeça na pedra. E ele teve uma visão, uma revelação de uma escada, e anjos que subiam e desciam por essa escada. A nossa caminhada de vida cristã é uma escada. Quando eu li esse texto a primeira vez, na minha cabeça veio uma escada de pintor. Aqueles 2 pau e pá. Mas não.
É uma escada desse estilo aqui, ó, ou desse estilo aqui. É de degrau em degrau. Estou aqui na fé. Amanhã estou aqui, consolido. Aí sobe mais um pouco, consolida. Sobe mais um pouco, consolida. E assim nós vamos subindo, de graça em graça, de fé em fé, de glória em glória, de temor em tremor, como a luz da aurora, brilhando a cada dia mais, até ser luz intensa. Você está crescendo. Não desanime da sua fé. Você está crescendo. O mundo vai de mal a pior. Você está indo de bem a melhor. O mundo vai de mal a pior, mas você está indo de bem a melhor. O mundo é cheio de altos e baixos, e o final é no baixo. A sua vida também é cheia de altos e baixos, mas o teu final é no alto. Deus vai cumprir a boa obra, e Ele vai fazer você chegar até o nível da plenitude dele. Os mais lentos, os mais lerdos, os mais rápidos, cada um com a sua velocidade, cada um com o seu jeito, cada um com a sua forma, buscando a Deus. Deus vai te impulsionar até você alcançar a sua plenitude. Não desista, não pare. Pastor, mas o irmão está além, está na minha frente. Fique tranquilo, irmão. O Porsche chega em São Paulo rapidamente, meia hora, mas o Fusquinha 1200, se for devagarzinho, sem quebrar, ele vai tranquilo. E tem uns que vai de bicicleta e vai chegar. Um amigo meu, João Paulo, foi de a pé para São Paulo. Foi para lá em Embu das Artes. 2 pacotinhos de bolacha traquina. Saiu de a pé aqui de manhã cedo. Foi chegar umas 5 horas da tarde lá em Embu das Artes. Ei, pastor, benção, né? Não pagou pedágio. Chega. Todo mundo vai chegar. Se você não abandonar a sua fé, todo mundo vai chegar. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: você vai chegar. O Senhor vai te ajudar. Amém, amados? Se coloque em pé, quero orar com você hoje à noite no nome de Jesus Cristo.